Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao Unicap Talks, um podcast que conecta você com os melhores especialistas da área da saúde. A gente está aqui no Congresso Brasileiro de Cabeça e Pescoço e a gente está com um super especialista, né, Daniel? É isso daí. Hoje tivemos um capricho de chamar, além de ser um super especialista, um super amigo. Um super né? amigo, cara. E um cara inteligentíssimo, porque é um cara que manja de história. Exatamente. Ele escreve as histórias no Facebook. História, Eu parei de escrever, Pô, cara. música. Devo continuar escrevendo. Consegue fazer umas correlações assim que eu olho e falo, cara, que genial essa correlação. E arte, e arte, música, incrível. e medicina. Isso, pô, André, eu nunca te falei gente, isso, que mas isso eu bacana. acho incrível. Vocês deixam pra falar isso no ar, então. É isso. É isso. Essa quebrar o correlação cidadão no de começo. quadro com história, com medicina, com exatamente. música, é muito legal. Obrigado, gente. Uma coisa meio translacional, muito bacana de Isso é ver muito essas coisas diferentes. Mas a gente já tá falando e a gente não apresentou. Exatamente. Então tá bom. Eu Eu vou deixar para apresentar ele se apresentar, como sempre, né? Dr. André Bandieira. André, quem é você? Joia. Eu sou André Bandieira, eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, me formei na Santa Casa, depois eu fiquei no Hospital das Clínicas da USP. Lá eu fiz cabeça e pescoço. Tenho uma família que cuida de câncer de pele há muito tempo, então naturalmente eu segui por esse caminho na parte acadêmica. Até hoje eu tenho um ambulatório só de câncer de pele, é disso que eu me dedico. Há uns 5, 6 anos a gente se conheceu, né? Num curso que... Por causa do Moss? Por causa da cirurgia de Moss. Foi algo que realmente também deu uma guinada na trajetória profissional também, que a gente... Me apaixonei pela técnica. E aí, fora isso, eu sou pai de 2 meninas. Que é a parte mais importante. Que é o mais legal. Porque aqui é um podcast médico, mas a gente estava até conversando como a gente precisa cuidar da gente, né, cara? A gente cuida dos outros e a gente cuida menos da gente do que talvez a gente devesse. Então, casado, pai de 2 meninas, minha esposa é otorrino, trabalha conosco, tenho 2 filhas, uma de 17 e uma de 15. Pois é. Depois eu vou pegar umas Pois dicas que daqui a uns 5 anos as minhas estão nessa daí. A de 15 está fazendo festa de 15 anos, a 17 está no começo daquela jornada do vestibular. Já decidiu? Psicologia, a princípio, Isso aí. mas também assim, já mudou algumas vezes esse ano, então... Psicologia é a profissão do futuro. É. O bom é que tem tempo de mudar. Tem. Isso. É isso daí. É isso. E E- é uma outra geração, né? A gente, acho que nós três, assim, podemos nos colocar na mesma. A gente tem um foco, né? A gente não pensa em mudar de profissão, mas eles já pensam. É outra cabeça. Uma coisa bem diferente, é outra. Eles não se história. imaginam trabalhando na mesma empresa a vida inteira, então é diferente. Mas assim, ele não falou, ele é o chefe do departamento de câncer de pele. Dentro da do cirurgia de ICESP. cabeça e pescoço no ICESP. Isso é porque é da USP, né? Que é da USP, isso. Então, E ele vem de uma dinastia de Aí falou, uma cirurgiões família de de pele. cirurgiões que- Mas não é uma família, é uma dinastia. Então Ah, o pai é, dele claro. já fazia. Teu Meu avô avô já clã. operava. Fazia um clã. É um clã. O irmão dele não, opera. a história é bonita, então- assim, o meu avô, ele foi auxiliar do Antônio Prudente, que fundou a AC Camargo. Aham. Então eles ajudaram a criar o AC Camargo. A minha avó, esposa do meu avô, trabalhava como voluntária, arrecadando dinheiro, na época era o que mantinha o hospital funcionando. Então isso, sei lá, anos 60, 70. Naturalmente o que aconteceu foi, o meu pai foi residente do meu avô, Aham. e aí conheceu minha mãe, né? E aí, enfim, aparece obviamente eu você. nasci. Mas assim, já que você tem uma dinastia, um Sim. clã, claro que você é um cara jovem, você não viveu isso, mas você conhece as histórias, você conhece o passado, né? Para as pessoas entenderem o que mudou no câncer de pele Nossa. do seu avô para você. Vamos Porque, lá. assim, continua se Não, operando, né? mudou- Continua, então, fazendo, Mudou sendo muita quase medicina. coisa. Falando de não melanoma, né? Porque senão a gente vai... Não, senão a gente- abre um leque, né? Pensando em carcinoma base celular e carcinoma espinocelular. É curioso, né? A gente se pensar assim, a cirurgia continua sendo o principal tratamento para as duas coisas, né? E até para o melanoma, né? Vocês falaram, Sim. né? Mas assim, continua sendo uma doença cirúrgica, apesar de uns grandes avanços que a gente teve.
né? É inegável que a medicina vai evoluindo, a técnica cirúrgica evoluiu, né? É algo que dia a dia a gente tem coisas novas e situações melhores para você avaliar as tal das margens de ressecção, que é algo fundamental para o tratamento do paciente, né? Isso certamente a gente está escalonando e está conseguindo fazer melhor. Agora, o tratamento, ele ainda é o que se fazia há um tempo atrás, muito tempo atrás, vou dizer o século, mas enfim, décadas atrás, é praticamente o mesmo. É a gente fazer uma ressecção tirando todo o tumor e tirando uma margem de ressecção livre, né? É isso que se faz. Ainda para mais de 80%, 90% dos casos é tratamento cirúrgico básico. Tecnologia, vamos botar assim, né? Porque assim, a análise de margem é uma agregação de tecnologia, né? De alguma forma. Mas a base ali continua sendo tratamento cirúrgico e excisão de todo o tumor, né? Sem dúvida, excisão de todo o tumor. Eu não sei o quanto que a gente vai técnico aqui, mas assim, o quanto melhor você conseguir observar as margens de ressecção, melhor é o seu tratamento para os dois principais tipos, para a basocelular, para a espinocelular, que é o grande maior quantidade, a maior prevalência aí. O melanoma sempre é muito estudado pela gente que é da academia, mas ele corresponde a uma parcela super pequena da história toda. Ô André, né? E ontem nas nossas aulas a gente comentou, né, que o cirurgião de cabeça e pescoço é um dos especialistas, assim, talvez um dos mais adequados para tratar câncer de pele, porque 80%, 85% dos tumores estão no pescoço. E essa diferença do câncer de pele não melanoma da face, do pescoço para o resto do corpo, tem diferença? Tem diferença. A gente tem que cuidar muito para a gente não fazer um defeito muito grande numa área que é muito nobre, né? Então, os grandes... preocupação com a estética. Com coisas e a parte funcionais a função, não que só a estética, mas a lá função. atrás, o teu avô não era tão preocupado com a estética. Né? Pois é. E a gente avançou nisso daí, né? O pessoal que é mais velho do que nós, está chegando nos seus 60 anos, vira e mexe, me para nos lugares e fala assim: eu fiz estágio com seu avô quando eu era acadêmico. E aí a grande história lá era assim, uma grande retirada e às vezes próteses mesmo, aquelas coisas de colocar um nariz mesmo junto com óculos e a pessoa se reabilitava daquele jeito, era o que se tinha, né? Isso certamente melhorou muito. Você tem próteses hoje quando são necessárias, né? Bem mais bonitas, bem mais funcionais, bem mais bem feitas, né? Sofisticadas. Mesmo, né? E isso para lesões grandes. A gente da cabeça e pescoço, especialmente no cenário de tratar hospital público, né? A gente ainda tem grandes ressecções. Não é uma coisa que sumiu. A gente, lógico, na clínica privada, a gente acaba fazendo pessoas que têm mais possibilidades, maior acesso e tal, ela vem quando a lesão está pequena, então a gente consegue fazer um tratamento sensacional, um tratamento que praticamente a cicatriz fica escondida, a cicatriz fica ali muito discreta, né? A gente tem os cirurgiões plásticos que fazem um trabalho fenomenal também para fazer essas reconstruções, mas eu estava lembrando, enfim, ainda assim, nos casos enormes, nos casos de muita volume de doença, ainda as ressecções são muito grandes, com uma piora de qualidade de vida muito grande. Muitos pacientes não conseguem nem voltar para um convívio social normal. E o Daniel falou que talvez o cirurgião de cabeça e pescoço seja o mais habilitado, mas eu vou fazer um adendo aqui. Eu vou fazer um adendo aqui. Eu acho que assim, existe uma diferença entre eu, cirurgião de cabeça e pescoço, e vocês que têm uma formação em micrográfica. Isso. Porque vocês estão mais habilitados do que eu, na minha opinião. E eu acho que a gente já fez alguns episódios sobre MOS, eu acho que assim,
é o grande diferencial, é o grande mudança de parâmetro no tratamento do câncer de pele e não melanoma. Né? Mas você deu uma aula ontem e falou sobre novas drogas. Novas drogas. E isso eu achei interessante, né? Porque assim como o MOS é uma mudança de visão, para mim, também as novas drogas são, e eu acho que as pessoas não têm conhecimento disso. Né? Para nós cirurgiões é difícil, né? Exatamente. É interessante, o cenário assim, ele não é tão novo, vamos dizer, tem uns 15 anos que a gente já tem as drogas começando, mas elas de fato começam a chegar para a nossa realidade, que é aquela coisa, sempre começa nos Estados Unidos e a gente vê nos congressos e fala, nossa senhora, quando que a gente vai ter isso disponível para a gente usar? E aí tem uma segunda etapa, primeiro chegar no Brasil, a segunda etapa é chegar no sistema público ou no sistema de fontes pagadoras e tal, com toda a dificuldade que a gente tem para isso. Mas, enfim, isso está chegando. Então, você tem uma droga bastante interessante para o carcinoma basocelular, que é um inibidor até curioso de um gene que chama Sonic, igualzinho o Sonic. O Sonic do videogame. E o cara, não é que ninguém brincou com o negócio, não. O pesquisador era um nerdzão lá, americano, claro, o pesquisador, ele falou, não, eu quero que o meu gene chame-se Sonic Hedgehog. E beleza, e foi assim, e hoje é o gene legal, mais famoso. Né? E a gente estuda desse jeito. Vou pôr o nome... É isso. É isso. É um inibidor desse gene que está muito expresso no basocelular. E olha que curiosidade, como a gente entende pouco de medicina, de um tumor super raro, agressivo, intracerebral, que chama glioblastoma multiforme. Vocês conhecem, sempre com prognóstico muito ruim. Ele trata uma lesão que teoricamente é a mais tranquila de se tratar, que é o basocelular, e a mais grave. Então a gente está ainda aprendendo muito. E são doenças opostas. Totalmente diferentes. A mesma mutação, né? Isso, exatamente. Realmente, a gente não entende nada de Nada. A gente acha que entende, quanto mais você estuda, você fala assim, é igual Sócrates, né? Exatamente. Eu não sei nada, cara, eu não sei nada. Mesmo assim, às vezes a gente é quem mais sabe de um determinado assunto, né? Bom, então, isso para basocelular, e aí acaba sendo colocado para aqueles casos em que a cirurgia não tem mais um papel, que é uma coisa rara se você pensar em basocelular. Muitos dos basocelulares a gente vai conseguir operar. Mas é claro, eu estou comentando daqueles casos muito gigantescos, muito grandes e tal, que a gente muito sabe... negligenciados, às vezes. Muito negligenciado. Em que a gente, às vezes, fazer uma enorme ressecção, a gente vai fazer uma mutilação muito grande. Né? Então esse é um caso bom para a gente tentar uma droga nova. Claro que isso vem com alto custo, então a gente tem essa dificuldade de acesso, mas os resultados são muito promissores. Mais ou menos uns 8, 9 meses de tratamento é a média que os pacientes suportam, tem uma redução, e aí nesse segundo momento a gente pensa se já faz uma cirurgia depois, se faz outro tipo de tratamento, para o basocelular. E vocês têm isso hoje disponível lá no SESC? Não temos. Infelizmente não temos. Ainda no sistema público não? Não temos. O que aconteceu uma certa época foi que a empresa que fez o estudo convocou centros no mundo inteiro para selecionar pacientes, e aí nesse momento eu peguei, então, pelo amor de Deus. E vocês tinham pacientes? Paciente a gente sempre tem. Então, assim, a hora que o pessoal falou comigo, eu falei assim, não, tranquilo, a gente consegue, e alocou alguns pacientes com, enfim, aí tecnicalidades, alguns pacientes responderam super bem, alguns pacientes não respondem super bem, mas, enfim, alguns casos você olha e parece... A questão, na Conitec, tem alguma perspectiva de isso entrar? Eu não estou tem comentário. Não tenho... Mas assim, a questão é que essa medicação, que é o Vismodegib, né, ele tem muitos efeitos colaterais. Sim. Assim, alguns pacientes toleram super bem, outros têm muitas câimbras e perda do gosto de alimento, um gosto ruim. Isso. Então, às vezes, é desconfortável. Mas já tem muitos trabalhos, falando, e agora de uma forma um pouco mais técnica, falando sobre a aplicação neoadjuvante. Antes do tratamento então ontem definitivo. o André na aula dele mostrou um caso muito interessante, aquele tumor de pálpebra, que eu não sei como é que vocês conseguiram tirar aquilo preservando a órbita,
E que é um caso que seria muito interessante fazer vismodegib, reduzir a lesão e tira com mais segurança. E várias vezes a patologia não encontra tumor. Isso Doutor Abel tem uma experiência muito boa com isso. Essa é uma parte, enfim, daquilo que eu estudo que eu acho, assim, fascinante, cara. Vou contar um caso para vocês, e aí são coisas semelhantes mas vocês vão entender. Era um caso de melanoma, não é a mesma linhagem, mas assim. O melanoma, ele é uma doença que normalmente ele é uma pinta pequenininha, que cresce um pouquinho e ela já se espalha. Esse é o tradicional do melanoma. Eles mostraram um caso para mim, me chamaram para uma reunião online, um serviço de fora, um serviço de Jundiaí, um serviço muito bom mesmo. Um melanoma aqui no couro cabeludo, enorme, melanoma que já é um pouco atípico, porque o enorme não é a pintinha, né? Mas enfim, este caso estava grandão, com metástases no pescoço e até com aquelas satelitoses que você olha e fala, nossa, essa doença não tem jeito, não tem jeito. Bom, eles deram a primeira linha de tratamento agora, que é a imunoterapia. A gente vai desviar um pouco do tema com esse caso, mas eu acho que é legal todo mundo saber que isso acontece. A lesão deu uma diminuída, mas depois cresceu com imunoterapia, eles ficaram um pouco inseguros, mas, tecnicamente, de novo, eles tinham uma biópsia mostrando que o gene era capaz de outra droga funcionar, que é a segunda linha, chama-se BRAF, o gene, né? Então eles incluíram essa segunda linha de tratamento, também teve uma resposta, mas logo também cresceu de novo, parecia uma doença incontrolável, e aí eles decidiram fazer cirurgia de ressecção, que a gente estava acostumado com aquelas grandes coisas, de fazer enorme ressecção aqui, o esvaziamento que a gente chama de posterolateral e tal, mostraram aquelas fotos bem grandonas e tal. A imagem do anátomo patológico, a imagem da peça, era assim, claramente doença. Tumor com extensão ali. extracapsular, com pintas escuras. Fora disso, a lesão maior também com as satelitoses. E aí, vou encurtar um pouco a conversa, tudo isso foi retirado, foi analisado, aí foi mandado, inicialmente eles viram como doença, mas eles pediram uma revisão para o serviço que fazia especificamente coisas de neoadjuvância, um serviço de São Paulo, e a patologia olhou aquilo tudo que estava claramente e era tudo não neoplásico. Ou seja, 100% da E lesão desapareceu. não tinha tumor, mas não mudou o aspecto da lesão. Da lesão. Quer dizer, tá vendo como a gente não sabe nada? Não sabe nada. Tipo, você fez essa cirurgia grande e eles consideraram aquilo tão sem evidência de doença, assim, o patologista mostrou, eu falo, não acredito, cara, tô olhando aqui, é um negócio robusto aqui, não tem, né, o cirurgião quer ver o negócio, a gente vê o negócio. E ele mostrou célula por célula lá, falou, olha, aqui não tem mitose, aqui não tem núcleo aberrante, e a imunoterapia transformou aquilo numa outra coisa. Né? Que e a gente doido, tá né? aprendendo com isso, né? Mas isso é interessante até como uma questão para as pessoas de educação médica. Tá, mas se não tinha doença, por que operaram? Porque isso. a gente ainda não tem sabe, como garantir, não sabe, né? A gente, isso E não talvez tem daqui essa 5 segurança. anos a gente vai voltar nessa conversa E vai ser outra história, diferente, né? Pois então, essa é uma evolução, né? Mais tarde eu vou mostrar um caso aqui, aí vocês não vão ver mais. em que isso aconteceu e a gente não tem como definir, então a gente acabou fazendo uma ressecção depois de uma melhora grande de tumor, spoiler, né? E no final aquela coisa, poxa, até dá uma certa sensação assim, será que a gente precisaria ter operado? Mas por enquanto a verdade é essa, né? A gente vive de verdades transitórias, tentando fazer o melhor. Mas esse caso, todo mundo que senta para conversar comigo, eu tenho comentado desse caso porque é muito interessante a gente saber disso. Né? É uma coisa macroscópica, grande, assim, e que na intimidade do negócio lá não tinha mais nada. André, o Ackley, quando eu comecei a ser cirurgião de cabeça e pescoço, o Ackley estava na residência de cirurgia geral. Minha primeira cirurgia foi... A primeira cirurgia que ele entrou comigo foi um esvaziamento cervical para melanoma, que é o que se fazia. jovem, Metástase, né? paciente jovem com meta, esvaziamento cervical.
Eu ajudei ele fez, ficou Beleza, ótimo, minha tudo primeira certo. cirurgia como cabeça e pescoço. Que beleza. R1 da cirurgia geral. Não, mas tudo certo. Mas assim, tu lembra dessa história? E não deu, acho que 2 meses. Um tempo depois, eu tive uma paciente jovem, muito jovem também, uma moça com uma metástase. Já tinha imunoterapia. O oncologista disse, vamos fazer imunoterapia, a gente discutiu num tumor board, vamos fazer imunoterapia, mas antes faça uma tatuagem do local que tem, uma tatuagem, um pontinho de tatuagem, para você se localizar, para saber onde operar, porque vai sumir a lesão. E a paciente toda certinha, fez um pontinho, e ela estava meio orgulhosa. Olha como eu sou rebelde, eu fiz uma tatuagem, um pontinho assim. E realmente, depois não tinha lesão. Então. Se não tivesse aquela tatuagem, eu não saberia onde estava o linfonodo e não tinha mais tumor. Então mudou o parâmetro, né? Mudou a história da doença. Né? Uma das primeiras cirurgias que eu fiz depois que terminei a residência de cabeça e pescoço foi a prima de um colega que era um melanoma com meta em parótida, fez imunoterapia, fez um PET, tinha um linfonodo que brilhava lá, o oncologista pediu para esvaziar. Esvaziando, não tinha doença. Não tinha era doença. um linfonodo racional. Então, Pois é. realmente, desse paciente aí, que nós estamos falando que 20 anos, 20 Isso anos, faz jovem, 20 e poucos e anos. a doença voltou em 2 meses, ele praticamente não saiu do hospital, né? A gente esvaziou o pescoço, esvaziamento extremamente radical na época, depois ele teve que fazer um esvaziamento axilar, acabou evoluindo para hoje 20 anos, onde a gente está De 20 anos para 10 anos já mudou muito, né? É impressionante. Realmente. Não, os últimos 20 anos para essa doença realmente mudou muito. Você perguntou o que mudou, assim, do melanoma mudou nos últimos 10, Mudou muito. 15 anos. É impressionante. É impressionante. Assim, a sobrevida do melanoma metastático, assim, quando eu comecei a estudar isso e tal, né, no final da residência, era 5%. Atualmente as curvas estão chegando em 40%. Alguns estudos 50%. Não é o melanoma pequenininho e tal, tudo. É o melanoma que está disseminado pelo corpo. Então é outra história. É outra doença. Outro cenário. Que bom. Né? Eu acho que É isso daí? é uma visão de uma perspectiva otimista de futuro, assim, né? De Sim, presente sim, e de sim. futuro, né? Assim, como você falou, com técnicas que melhoraram, com tecnologia que agregou, com drogas novas, é uma perspectiva de futuro. Só tem uma coisa que eu sempre falo, e só para terminar, assim, que esses casos que o André falou, grandes lesões, que são inoperáveis ou com uma mutilação muito grande, todas começaram como uma lesão pequenininha. É verdade. E ou foram negligenciadas pelo paciente, ou às vezes pelo sistema de saúde como um todo, ou às vezes pelo médico. Né? Então ainda tem muito médico que subestima câncer de pele. E infelizmente, às vezes, maltratados. Né? Exatamente. E Chega fala, é só um CBC, faz qualquer coisa. Faz num profissional. Isso, né? isso dá pena, sabe? Isso dói na gente, né? Que a gente vê pacientes que foram operados 3, 4, 5, 10 vezes. Essa semana eu operei um paciente que eu fiz a 22ª cirurgia para um câncer de pálpebra. Meu Deus. Agora acabou, Nossa. mas eu fiz a 22ª. Impressionante. Que loucura. André. Gente, um prazer André. estar aqui. Muito obrigado, Obrigado, pelo viu? convite. Vocês Prazer estão de é nosso. parabéns. Vocês não têm ideia do que é ter um stand de uma equipe cirúrgica num congresso. Assim, é um negócio que, assim, esses caras são uns visionários, velho. É uma coisa sensacional. Legal, Parece André. normal porque vocês estão assistindo aí, mas, assim, é uma coisa a se comemorar que a gente está chegando nisso. Obrigado, Parabéns. viu? E muito obrigado, assim, por compartilhar teu conhecimento, por dedicar Imagina, teu tempo pô. aí. Foi um prazer a conversa. Prazer nosso, E cara. volte a escrever os textos do Facebook. Pô, cara. eu preciso. Agora pode ser no Instagram, que tá pode mais... ser, pode ser. Vou fazer uma força para isso. Obrigado, Boa. gente. Abraço. André, Valeu. obrigado, viu? Valeu. Obrigado a vocês. você que ficou até o final e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.